Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingo, que eu desejo que transcorra na maior normalidade, na maior tranquilidade para você, e isso certamente acontecerá. E por que eu estou cravando isso com tanta certeza? É porque eu levo em consideração e comparo como está sendo esse domingo para algumas criaturas e como serão os próximos domingos para as mesmas criaturas e para o seu entorno. Criaturas que, graças a pessoas como você e eu, nós conseguimos derrotar em 2022. Isso não foi pouca coisa. Eles perderam a eleição, eles são perdedores. Isso fez com que nós conseguimos conter algo de muito ruim que já estava acontecendo aqui no Brasil. E não foi pouca coisa. Você consegue imaginar o que seria das nossas instituições, do nosso Estado de Direito, da nossa sanidade física e, sobretudo, da nossa sanidade mental, se essa gente estivesse ainda nos infernizando todos os dias com poder nas mãos? Pois bem, dá para a gente imaginar, né? Portanto, nós conseguimos vencer essas criaturas. Você, quando acordar todos os dias, se declare vencedor, se declare vencedora. Porque, na sequência, nós conseguimos colocar as instituições funcionando aqui no nosso país para que essas criaturas respondessem criminalmente e agora estão pertinho da cadeia. Alguns estão numa situação aqui que eu vou comentar com vocês, que merece aqui alguns comentários, algumas análises adicionais. E nós teremos agora em 2026 tarefas muito importantes, enfrentamentos muito importantes e situações que essa gente aí vai querer requentar, enfim. Mas nós vamos combatê-los, vamos vencê-los novamente em 2026, mas é preciso que a gente não desguarneça jamais, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas, algumas atualizações, alguns desmascaramentos e uma dica muito legal que eu tenho certeza absoluta que depois você vai escrever aqui para o nosso portal, vai dizer assim, pô, que dica legal que você deu, professor. Bom, vamos seguir aos temas, né? Antes de mais nada, é fundamental convidar você também, que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, dê o clique aí no seu computador, no seu celular, participe aqui das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Todas essas ferramentas ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir aqui aos pontos, né? Em primeiro lugar, gente, eu tenho comentado aqui muito com vocês pesquisas que tratam da questão de comunicação. Por que eu tenho tanto... eu jogo tanto foco em cima dessa questão? Porque desde o começo, quando eu criei o Portal do José, eu tenho chamado a atenção de vocês da importância das comunicações, e não sou eu que inventei isso ou que descobri isso. Isso aí, desde os primórdios, a comunicação é uma ferramenta vital em conquistas, em guerras, conflitos, manutenção de poder, perda de poder, enfim, influência religiosa, influência política. Tudo depende de alguma comunicação. É por conta disso que o filósofo Hegel, há mais de 200 anos atrás, cunhou um pensamento que é sintetizado na seguinte frase, né, no seguinte provérbio, enfim, pensamento. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. É só você pegar esse pensamento que foi cunhado para o plano social e trazer para o plano individual, que você vai entender direitinho, vai perceber que o Hegel tinha razão. A informação gera ação. Vamos pensar uma pessoa que está com alguma enfermidade. Se ela recebe a informação, se ela faz o exame, olha, você precisa se cuidar. Ela vai se cuidar. A informação gerou uma ação. A desinformação, se ela não sabe que está doente, se ela não faz exame, ela não vai fazer nada, ela está conformada e lá na frente ela pode ter uma consequência muito pior, né? Isso vale para o plano social também. Se a sociedade não está bem informada, ela não vai agir de forma alguma. Agora, se ela está bem informada, ela vai agir. Ou se ela recebe informação, ela vai agir naquela direção. O problema é que a informação virou uma coisa absolutamente complexa, na medida que grande parte da informação ou das informações são informações distorcidas, mentirosas e manipuladas. Isso ficou muito mais sofisticado com as redes sociais. Portanto, para 2026, isso precisa ser compreendido por quem está na estrutura de poder aqui no nosso país e ajudou a derrotar essa gente em 2022. A pesquisa da Quest diz para a gente que 47% das pessoas aqui no Brasil só recebem notícias negativas do governo Lula. Gente, é quase metade da população. 26% não recebe notícia nenhuma.
Então, nós temos 73% que estão nessa condição de receberem notícias negativas ou notícias algumas. E apenas 23% recebem notícias positivas, graças a pessoas como você e eu e outros tantos canais, porque a área de comunicação do governo é muito debilitada já desde o começo do governo Lula, que é uma coisa inacreditável que acontece. Mas graças a nós aqui, algumas coisas estão mudando também nesse quesito. Agora, vejam só por que eu estou levantando isso. Porque a massa de desinformações é muito grande. O Flávio Rachadinha, filho de um criminoso, o cara que teve gente de milícia no gabinete dele, que se coloca aí como defensor da área de segurança, publicou um vídeo que vai andando para todo lado, né, com o seguinte título: enquanto Lula gasta bilhões em viagens, Polícia Federal não tem dinheiro nem para gasolina. E aí pega uma entrevista aqui do delegado da Polícia Federal, dizendo de carências eventuais que a Polícia Federal está tendo hoje, né? Só que o Flávio Rachadinha, ele quer que nós nos esquecemos que o pai dele comandou a Polícia Federal, comandou o governo federal e não fez absolutamente nada, muito pelo contrário, ele ajudou a prejudicar ainda mais a Polícia Federal. Mas vamos comparar aqui algumas situações, né? Primeiro, a calhordice, a picaretagem do Flávio Racha. É de investimento. Hoje nós temos leis, nós não precisamos mudar, você vai poder melhorar sempre a lei para... Pontualmente, você, claro, com aprendizado, você vai criando melhores condições para o combate. Mas hoje nós temos leis. O que falta é investimento. O nosso investimento na Polícia Federal, por exemplo, é o mesmo de 3 anos atrás. O próximo ano já foi dito que vai ser o mesmo orçamento também de 3 anos atrás. Nós temos contingenciamentos anuais. Esse ano nós ficamos... Enfim, então aí ele faz aqui as queixas, né, que um dirigente sindical de classe tem que fazer. Mas é o seguinte, vamos lembrar o que aconteceu. Muita gente pediu para eu colocar esse recorte aqui, eu vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal também, de como foi o trato, não só em relação à Polícia Federal, mas em relação a todos os servidores públicos aqui no nosso país, que ficaram 7 anos sem reajuste. Como é que o Paulo Guedes, essa figura, que nós vamos falar dele na sequência aqui, como é que era a filosofia dessa gente. Vamos lá. Deixa cada um se fuder, ô Damares, deixa cada um, Damares, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. O inimigo era o servidor público, e inclusive os da Polícia Federal. Por isso o Paulo Guedes tinha grana em offshore, né? Mais de 10 milhões de dólares lá, né? Essa figura que escapou incólume, né? Porque era para ele escapar mesmo segundo a lógica, né, de poder aqui no nosso país. Ele era o representante do mercado, dos grandes grupos empresariais, da Rede Globo de televisão, dentro do governo Bolsonaro. Ele comandou, de fato, as coisas principais que aconteceram no governo Bolsonaro, né? Bom, fazendo corte e voltando aqui. Governo Bolsonaro corta 96% dos investimentos da Polícia Federal em prevenção e combate ao tráfico de outros crimes. O Flávio Rachadinha não falou isso, né? Que o pai dele praticamente liquidou com a Polícia Federal, porque o orçamento de 92 milhões passar para 3 milhões... Uma outra matéria aqui do UOL tem o seguinte título, com falas de representantes das entidades da Polícia Federal, de servidores da Polícia Federal. Bolsonaro provocou desgaste à imagem da Polícia Federal, dizem associações de delegados, no plural. Associações que reúnem delegados e agentes da Polícia Federal divulgaram hoje nota conjunta em que criticam o governo federal por não ter cumprido promessa de reestruturação de carreiras das forças de segurança da União. Em dezembro, o presidente Bolsonaro havia afirmado que 1 bilhão e 700 milhões do orçamento deste ano seria direcionado a reajuste salarial para servidores da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Abre aspas. O não cumprimento do compromisso firmado publicamente pelo presidente Bolsonaro é a representação máxima do que este governo significou para a segurança pública e seus servidores. Descaso, desprestígio e desvalorização,
diz comunicado assinado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia, Associação Nacional dos Peritos Criminais e Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Então, isso precisa ser contestado. Por que eu tenho dito para vocês que é muito importante se ter o governo todos os dias apresentando as suas pautas positivas, mas reabatendo todas essas mentiras que essa gente coloca? Porque senão, gente, você vai encontrar um outro por ali, né, que vai sempre dizer, olha, aconteceu isso, e você, às vezes, fica sem condição de rebater, porque as informações não chegam à sociedade de um modo em geral. O fato é esse aqui, ó, depois que o Lula venceu, salários da Polícia Federal chegarão a 41 mil após acordo com o governo Lula. Então foi feita uma reestruturação, eles estão recebendo não só os reajustes da inflação, mas recebendo reajustes adicionais. Então o delegado da Polícia Federal está ganhando no teto dos servidores públicos aqui no nosso país. E aí, gente, como eu tenho dito para vocês, é fundamental que a gente faça o desmentido do que está acontecendo, mostre que essa gente é bem calhorda, bem bandida, mas também a gente consiga finalizar esse processo com essas criaturas na cadeia. Trama golpista. Com recursos de Bolsonaro negados, vejo o que pode acontecer nos próximos dias. Gente, quem está na ansiedade não somos nós. Nós já estamos aqui na poltrona, aguardando com a nossa pipoquinha, aguardando com a cerveja gelada, com a champanhe, vinho, para a hora que a musiquinha do plantão irá tocar e a figura do inelegível será deslocado. Ele está como aquela figura, né? Que o Bolsonaro, ele comprou 2 casas, né, como deputado federal, sem dinheiro para isso, né, esse milagre dos Bolsonaros, tem 2 casas em condomínios de frente para o mar, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele saiu de lá, né, depois desse processo todo, e está lá em Brasília, num local, numa casa, num condomínio, sem vista para o mar. E agora o que ele está aguardando? É o despejo. O ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouquinho, vai assinar o despejo dele, para que ele seja deslocado dessa casa, sem vista para o mar, para uma kitnet na Papudinha. Então, isso está gerando muitas dores de cabeça nesse clã, e eles vão ficar na ilusão que ele sairá de lá, mas, olha, outros processos virão, até porque é o seguinte, para piorar a situação dessa gente, o Procurador-Geral da República foi reconduzido à direção da entidade. Então, as coisas todas que estavam ainda meio represadas, agora não terão mais desculpa, terão que avançar. Então, outros processos virão para complicar ainda mais do morador da kitnet, futuro morador da kitnet, lá na Papudinha. 100 dias de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Saiba como a política se movimentou nesse tempo. Olha só, o Bolsonaro já está 105 dias preso. Ninguém está lembrando disso, ele está fora das redes sociais, gente. Veja só a poluição, os tóxicos que pararam de chegar até nós, né? Então, agora é o seguinte, o Bolsonaro ele já teve autorização para receber mais de 73 políticos diferentes. De todos os naipes estão indo ali. Mais grupos de religiosos, um grupo de oração, e nesses grupos de autorizados não contam os parentes próximos, não precisam pedir autorização, e nem os seus advogados. No entanto, tem uma figura, né, que nunca visitou o Bolsonaro, nunca pediu autorização para visitar o Bolsonaro. Quem é essa figura? Ele, Paulo Guedes. Aquele que Bolsonaro entregou o nosso país e, como eu disse para vocês, foi sempre um casamento de conveniências, porque Paulo Guedes foi colocado na garupa de Bolsonaro para fazer o mal que ele fez contra o nosso país, contra a nossa soberania, as nossas empresas, enfim, a nossa infraestrutura, o serviço público em nosso país, para botar dinheiro cada vez mais nos grupos dos rentistas e dos negócios que ele ajudou a pavimentar. E o Bolsonaro ganhou autonomia de voo para ficar no poder, inclusive com a morte de mais de 700 mil pessoas aqui no Brasil, porque justamente a área econômica estava servindo a esses gangsters todos. Quando acabou o governo, cadê Paulo Guedes? Ele escapa incólume da trama golpista, ele que estava em reuniões, mas ficava caladinho, algumas, né? Ninguém lembrou do nome dele, nunca foi levantado o nome dele, né? E continua nessa situação, ainda dando palestra por aí. Mas e cadê Bolsonaro? Não visita Bolsonaro, não pede, não dá declaração sobre Bolsonaro, está ali, né? Então isso para vocês verem como é que é a política real, como é que as coisas acontecem. O Bolsonaro dizia coisas como essa que você já viu. Mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. E aí ele ainda era aplaudido nisso, né? As pessoas acreditando que ele não seria preso. Está agarrado lá, né?
Então, gente, esse é o contraste, tá? Então, nós vamos falar novas vezes, fique calmo, porque a criatura já está engaiolada, agora é só ver o despejo que ele vai sofrer e a musiquinha. Bom, e para você que mora no Rio de Janeiro, gente, uma dica aqui espetacular, tá? Ontem eu fui assistir essa peça, Não Me Entrego Não, do espetáculo que celebra a carreira de Otton Bastos. Quem não sabe que é Otton Bastos... Senhores, para ser um grande ator, você precisa correr riscos. Eu fui ver uma peça... Gente, olha só, o Otton Bastos tem 92 anos, tá? Então é o seguinte, ele está no Teatro João Caetano. Você que tem o seu vovô, você que é vovô, vovó, você que tem o seu pai, você que é jovem, enfim, você que está aqui no nosso portal e mora no Rio de Janeiro, a dica é, leve seu pai, leve seu avô, leve todo mundo para assistir essa peça que termina hoje no Teatro João Caetano. E olha que notícia legal, o ingresso inteiro custa R$20, idoso paga 10. Então, meu amigo, minha amiga, dá para pegar o Uber, dá para ir de táxi lá para o centro do Rio de Janeiro. É uma coisa super legal, tem gente que nunca conseguiu ir ao teatro, é uma possibilidade super legal e a peça é muito legal, é muito emocionante e eu tenho certeza absoluta que você que está no Rio de Janeiro, que puder ir hoje, eu vou até deixar o link aqui, não tinha pensado, vou deixar o link aqui para vocês, enfim, navegarem aqui, para não ter desculpa, né? Leva o papai, leva a mamãe, vovô, vai todo mundo assistir, porque enquanto há ingresso também, né? Gente, tá super legal, acho que é a dica que eu tenho certeza absoluta que você depois vai escrever aqui pro nosso portal, vai dizer assim, olha, valeu, professor, e essa peça deve rolar aí o Brasil inteiro, né? Depois eu vou me informar mais sobre isso, me ocorreu de fazer esse jabá hoje aqui, em relação a isso, a essa peça, casualmente, né? Porque eu gostei muito, achei muito legal, achei que era legal compartilhar aqui com você no nosso portal, tá bom? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!